Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. Já viu na vinheta do Thumbnail? É óbvio, é claro, é lógico, já vai ouvir eu falar que nós vamos falar hoje de Ghost of Tsushima. Nós fizemos uma análise bem detalhada dos trailers que foram lançados de 2017 até agora do game, e a gente vai mostrar muita coisa interessante em um dos jogos mais hypados de 2020, exclusivo de PlayStation 4, mas que já até surgiu boatos que poderia ir no PC e tal. Enfim, não é o nosso foco hoje, é falar sobre o que nós encontramos nos trailers, e eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Então já antecipa o seu like, a sua inscrição no canal e compartilha essa informação. A nossa análise gráfica é composta pelos trailers lançados, incluindo o último em dezembro de 2019 e a gameplay da E3 de 2018. Descartamos o primeiro trailer de 2017 da análise que você tá vendo agora aí nas imagens, porque é um trailer cinematográfico, ou seja, ele não representa o produto final do jogo que vai ser entregue agora em 2020. Os demais apresentados aqui na análise foram capturados diretamente do PlayStation 4, segundo informações disponibilizadas pela própria Sony. A nova IP da PlayStation é desenvolvida pela Sucker Punch, o estúdio responsável por um dos primeiros exclusivos de PlayStation 4, Infamous Second Son. O estúdio aqui é nosso primeiro objeto de interesse, porque a Sucker Punch é um estúdio extremamente focado em tecnologia. Talvez você não saiba, mas Infamous tem subprojetos específicos dentro do projeto do jogo, como a fumaça espectral do personagem, um subprojeto de game que foi desenvolvido utilizando várias técnicas conjuntas, como o aumento de polígonos nos modelos 3D para maior quebra de partículas, controle de keyframing em real time, física de reação com a atmosfera para que a fumaça aparente movimentos e terminações aleatórias a cada aparição, e controle de LUD para manter performance, blur highlight para distorção de luz quando misturado ao neon. Aliás, o neon é outro subprojeto criado para que tenha o mesmo comportamento de leveza da fumaça nas aparições e animações. Por questão de curiosidade, a técnica desenvolvida pela Sucker Punch foi nomeada de Ash Ambers, em português brasas cinzas, e foi inspirada pela técnica de partículas da Houdini Engine, que é o motor gráfico utilizado para efeitos visuais de filmes como Os Vingadores. Afinal de contas, tudo isso lembra os portais de Doutor Estranho. O estúdio também foi um dos primeiros dessa geração a utilizar processamento por GPU para processos de simulações de físicas mais complexos, e com isso entregou um dos primeiros games com FPS desbloqueado da geração. Infamous Second Son trabalha de 40 a 45 FPS no PS4 e PS4 Pro, e depois que ele teve o aprimoramento, ganhou um aumento de qualidade gráfica e um modo performance, que no PS4 Pro atinge até 60 quadros por segundo. Agora vamos para o que interessa. Vamos começar com a aparição nos trailers de um novo conceito da indústria de desenvolvimento de games: o ambiente como personagem. Pode ser um protagonista ou coadjuvante. A primeira vez que a gente viu isso de forma explícita foi em 2019 com Control, criado pela Remedy Studios. Apesar de claramente não ser um jogo referência em tecnologia e performance devido aos problemas que o game trouxe, a gente sabe muito bem como é. Quem acompanhou aqui nossa análise sabe do que eu tô falando. O prédio onde acontecem as situações de Control, ele é o personagem principal, tanto que depois que você tem um entendimento disso, o enredo do jogo sai do estranho e passa a ser interessante para o jogador. Em Ghost of Tsushima temos esse conceito empregado. Apesar de não ser possível estabelecer se protagonista ou coadjuvante, definitivamente a ambientação das ilhas de Tsushima são o personagem do jogo. As evidências são claras. Primeiramente, tudo no ambiente é ricamente vívido: nuvens, vegetação, atmosfera. Também nos deparamos com movimentação atmosférica constante reagente à vegetação, uma espécie de reação da ilha a todos os eventos que ocorrem de forma geral. Em resumo, tudo em Ghost of Tsushima se movimenta. Além disso, você nunca tá fisicamente no centro de Ghost of Tsushima. Ora à esquerda, ora muito à esquerda, ora à direita, mas nunca no centro, pois o centro é a ilha. Isso também é evidenciado por um sistema de câmera muito ativo na mecânica do jogo, além de trazer novamente o one shot, ou seja, uma câmera como proximidade do personagem em terceira pessoa que é mutável de ângulo, mas nunca troca a cena por outra câmera. Isso aí a gente viu bastante em God of War, por exemplo. Agora vamos voltar ao ambiente e falar de uma coisa que realmente é evidente no ambiente como personagem: a geolocalização.
São. Apesar de não ser possível afirmar se o jogo final será 100% assim, as cenas de gameplays nos mostram que não existe nenhum sistema de HUD ou localização, de bússola, nem nada para informar ao player para onde ele deve ir. Ao invés disso, a gente se depara com uma árvore avermelhada completamente diferente de qualquer outra da vegetação à volta, cujas folhas, a quilômetros de distância, chegam perto do personagem, ou seja, a ilha te guia nas jornadas do mundo aberto. O ponto fulminante que atesta essa utilidade do ambiente dentro do jogo, não apenas o mapa com paisagens bonitas, é o conflito principal da cena de gameplay que tivemos na E3 de 2018. Ela acontece exatamente embaixo da árvore, um conceito de arte que podemos dizer que a ilha é uma espécie de espírito guia do samurai. Como aspecto técnico, ela é o personagem de suporte, que te guia e antecipa de perigos próximos. Por quê? Porque aparentemente a ilha de Ghost of Tsushima está viva. Já que estamos aqui, vamos falar das batalhas e sistemas de combates. Aparentemente temos combates livres, furtivos e controlados. Este em questão da árvore avermelhada é um combate controlado, ou seja, não tem espaço livre de movimentação, provavelmente destinado a NPCs boss do game. Isso ajuda o desenvolvedor a controlar aspectos técnicos e mecânicos do combate, como sistemas de movimentação diferenciado para esses tipos de combate e principalmente liberar mais efeitos gráficos de luz, sombras, detalhes e proximidade que trazem maior interação com o player. É claro, é lógico, não é possível afirmar que vai ter sistemas de combate específicos, mas esse tipo de cena que se assemelha muito, por exemplo, a jogos de luta, trazem sempre um sistema de combate um pouco diferenciado do combate padrão do jogo em outras situações. Já nesse outro exemplo, vemos um combate furtivo, mas em área aberta. Perceba que aqui você poderia ser furtivo ou não, mas a área não fecha um ângulo a qual te limita a esse combate. Também ela não acentua nenhum efeito visual maior, não temos nenhum nível de luz maior, reflexão, uma proximidade com maior detalhes de personagens, nem nada. De forma resumida, fechado é mais próximo e definido, e aberto é mais livre, com menos efeitos visuais. Um balanceamento artístico e técnico criado com a narrativa e é muito utilizado em grande parte dos jogos. Também não dá para afirmar que o jogo vai ser 100% assim, mas de acordo com os trailers a gente já viu sistemas de câmera diferentes e níveis de detalhes diferentes de acordo com o combate, combates principais com níveis de detalhes mais ricos do ambiente. Além disso, temos vários tipos de ataques furtivos, como aéreo, reações de NPC em slow motion simulando a velocidade de ataque do samurai, que não se resume a uma espada, mas também tem arco e flecha, bombas artesanais e de quebra o cara faz uma escaladas também, ou seja, o jogo parece ter mecânicas de movimentação em combate bem dinâmicas, que deve quebrar aí aquele taxa de repetição, né, de jogo de mundo aberto, que às vezes fica meio chato de você fazer as mesmas ações. Parece que nós temos uma amplitude de mecânicas e vamos ver como isso desenrola, é óbvio, é claro, é lógico, só no título lançado, né. Mas levando em consideração o Infamous, a Sucker Punch tem ótimos sistemas físicos proprietários que devem brilhar também em Ghost of Tsushima. Mas, como eu disse, isso a gente só sabe, de fato, jogando, não assistindo, mas pelo que a gente assistiu, parece ser coisas bem interessantes. Mas nem tudo são flores, porque se por um lado a gente tem uma aparente mecânica de qualidade, a física pode deixar a desejar no quesito de simulação de eventos de solo, que foi onde a gente conseguiu identificar alguns problemas. Nessa cena de combate que você tá vendo agora, percebemos uma ausência da oclusão de ambiente nos pés do personagem, dando pouca impressão de aderência na lama. Outro ponto relevante é a falta de movimentação da água que tá na poça, quando ela é pisada pelos NPCs ou personagens. Apesar de termos animação de lama no movimento dos pés, a água em si não se movimenta. E para finalizar, na mesma cena temos uma poça de sangue que jorra pelos pés de um NPC caído, mas ele é golpeado no peito. Fisicamente, o sangue só escorre pela perna enquanto ele estiver em pé, mas ao cair o sangue se espalharia pelas laterais do seu corpo, não pela perna como ocorre. Agora, também a gente leva em consideração que essas visualizações foram feitas no trailer de 2018 da E3, um jogo em desenvolvimento. Muita coisa mudou, com certeza absoluta, e também vai mudar na entrega final. No entanto, é óbvio, é claro, é lógico, mesmo com as cenas curtas, nós conseguimos identificar o mesmo problema de colisão de água no último trailer de dezembro de 2019. Repara nessa cena aí, cara, não existe ondulação de água, o que traz a possibilidade de termos isso no jogo final, mas é bem difícil também estabelecer se realmente é um problema físico ou um ativo do jogo. E eu digo isso pois as poças do game não são apenas objetos de decoração do ambiente, elas fazem parte do sistema de luz porque elas causam muita refletividade, e é de luz que a gente vai falar
agora. Ghost of Tsushima demonstrou em seus trailers que usa a luz como um ativo poderoso de efeitos gráficos, combinada com o efeito de blur highlight que dissipa a luz e faz ela ser projetada pela névoa, criando ambientes místicos, tipo como se fosse um sonho. Apesar de aparentemente ela não usar fotometria para precisão de medição de luz, tão pouco Ray Tracing, que como podemos ver nessas cenas que você está olhando agora, tem refletividade, porém uma camada bem fosca, ou seja, não é um Ray Tracing. Também não dá para falar que o jogo não vai ter Ray Tracing no PlayStation 5. Essas são capturas do PlayStation 4 Pro segundo a Sony, ou seja, estamos falando do que estamos vendo, não do que talvez possa vir. Isso não quer dizer que o jogo não venha com Ray Tracing no PlayStation 5, né? Mas de qualquer forma, o jogo apresenta uma combinação formidável de iluminação volumétrica, iluminação dinâmica e iluminação estática. Talvez você não tenha jogado ou não se lembre, mas a iluminação de Infamous é excelente, principalmente os pontos focados no ambiente, como você pode ver. A tecnologia de luz da Sucker Punch é interessante porque ela usa muita refletividade. Não é à toa que tínhamos muitos espelhos e ruas molhadas em Infamous. Assim também como temos solo muito molhado e poças em Tsushima. O estúdio utiliza os efeitos climáticos do ambiente para ganhar performance e visual. Tsushima é uma ilha fria, com florestas, ou seja, cercada de água e umidade por todos os lados, e isso, cara, é uma mão na roda para quem quer usar refletividade como sistema de luz. Nos trailers de Ghost of Tsushima, a gente consegue ver esse sistema de luz em ação várias vezes. Sempre temos pontos de luz volumétrica de alta intensidade em algum lugar da tela, que é provida por recursos naturais, como sol e lua, e também artificiais, como fogueiras grandes, como você está vendo. Eu escolhi particularmente essa cena porque nela a gente tem um sistema de luz completamente em ação, incluindo todos os elementos deles. É noite, a luz da lua tem uma volumetria e alta intensidade, ela é muito forte, que é amplificada pela refletividade do próprio mar e também do solo, que tem muitas poças e também umidade. Isso diminui drasticamente o uso de iluminação estática, que também está presente nas cabanas, mas com intensidade muito pequena, somente para preencher a visão da atmosfera e dar mais notoriedade aos NPCs aí desse acampamento. Sendo assim, você sempre tem um ponto de luz que consome performance, mas ele é capaz de iluminar o mapa todo. E a economia vem com o menor uso de iluminação estática. Por quê? Porque o processamento da luz principal, do sol, da lua, das fogueiras grandes, da luz volumétricas, são feitos pela GPU e utilizando o cache para reaproveitar os pixels já gerados. É tipo como você escolher um carro esporte, mas poder reciclar sua própria gasolina. Vale muito a pena. E por último, e o mais importante, e é o mais importante mesmo, diga-se de passagem do que a gente averigou, vamos falar dos tijolos personalizados. Lembra que comentamos nisso através de metáfora lá no início da análise? Pois bem, o sistema de partículas Ash Embers, criado exclusivamente para Infamous Second Son, tem sobrevida, da maneira que ele veio ao mundo e reinventado. Vamos lá, basicamente a técnica da Sucker Punch se baseia em muitos polígonos, controle de keyframe, ou seja, a velocidade de frames renderizadas apresentadas pelo efeito, que é responsável pela sua suavidade de animação, e um toque de performance que é o controle de LUD, ou seja, o controle do nível de detalhe, que está ligado diretamente à resolução, oclusão e outros ativos gráficos do objeto de animação. Veja bem, são partículas que se partem. Para serem muitas, tem que ter muito polígono, e isso é caro em computação gráfica e exige muito da GPU. Mas, por outro lado, são partículas. Elas duram alguns segundos, e se você pode controlar o tempo com o keyframe, você acelera, para não notarem que você baixou o LUD, e LUD baixo é performance. O primeiro exemplo disso é praticamente o mesmo efeito de Infamous Second Son. Nessa cena do último trailer vemos um arremesso de um artefato explosivo no NPC. A sua explosão gera o mesmo time de luz e apresenta uma chuva de partículas rápidas, porém em baixíssima resolução. Repare agora com um zoom de 1000x na cena, como as partículas distorcem mais do que o personagem. Elas possuem menos pixels por serem de menor resolução. Também não possuem nenhuma oclusão de ambiente ou anti-aliasing, e isso as torna mais leves e rápidas o bastante para que você não veja o que elas não têm, que é o que? O LUD baixo. Mas agora a gente vai ver a nossa metáfora do tijolo
criado mudando de formato, utilizando a mesma técnica. Você vai entender agora. O grande destaque do trailer, com certeza, é a vegetação movimentada do jogo, certo? Isso é um muito ativo 3D se movimentando. E o pior, de forma randômica, cara. Ou seja, ele se movimenta aleatoriamente a cada cena. E cada ali mecha de grama ou flor se movimenta diferente. Isso é muita animação de muito objeto 3D que dá muito problema de performance. Mas se você controla o keyframe, ou seja, a velocidade, e der aquela diminuída na resolução dos polígonos e outros pontos de LUT, perceba nessa cena com zoom de 1000x como as flores parecem verdadeiros borrões. Elas estão em baixa resolução. O LUT delas é bem menor do que o do personagem, mas como você não vai jogar em 1000x de zoom, não faz a mínima diferença, porque o importante é o belo efeito de movimentação no ambiente. Ninguém vai jogar com travamento de FPS, ou seja, abaixem o LUT e aumentem o keyframe, por favor. E foi isso que eles fizeram. Ufa! Muita coisa pra falar de um trailer, né? Pois bem, eu também achei que ia ser bem mais fácil quando comecei, mas realmente eu confesso que eu fui instigado, porque tem bastante coisa, e a semelhança de alguns efeitos com o Infosecond Son é muito legal. De forma geral, a gente deve ter um jogo muito bem feito tecnicamente e bonito, como vocês veem nos trailers. Se o jogo vai ser bom ou não, aí a gente só vai descobrir jogando. Na parte de resolução, a gente deve ter 1080p pro PS4 Fat e Slim e uma resolução entre 1440 a 1800 no PS4 Pro, utilizando o checkboard ou reconstrução temporal para alcançar os 4K. Eu não fiz a medição dos trailers da resolução, porque eles têm compactação do YouTube, ou seja, é completamente falsa o resultado que a gente vai ter, é através realmente de placa de captura. No quesito de FPS, a gente tem grandes chances de ter um destrave acima de 30 e deve se manter a 40 ou 50, quem sabe. Como o Sucker Punch também já fez o modo performance para Infamous Second Son, deve haver também o modo performance para Ghost of Tsushima, que deve chegar aí de 1080p no PS4 Pro até 60 quadros por segundo, mas essa parte realmente a gente só consegue ver no lançamento do jogo. Obrigado pela audiência de todos, tenho certeza absoluta que foi extremamente interessante saber de tudo isso apenas por trailers. Meu Deus do céu, tem muita coisa mesmo, eu sofri pra fazer essa análise. Então deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Godcosmic e até a próxima.